tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio do nosso projeto de extensão Papo de História, Memórias e Narrativas Corumbaense, em videocast. Eu sou a Rayane Aparecida, sou estudante de Pedagogia do 6º semestre da UFMS, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Pantanal. E ao meu lado está a Daniele, também estudante do curso do mesmo campus que eu. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais importantes da história da nossa região pantaneira, que é a Guerra do Paraguai, a retomada da nossa cidade de Corumbá. A gente vai discutir as causas, o impacto na cidade, a participação de diferentes grupos sociais e o legado que esse evento deixou no Brasil, para o Brasil, e especialmente no nosso estado de Mato Grosso do Sul. É com grande satisfação que venho apresentar os nossos convidados, Divino Sena, doutor em História e professor associado da UFMS. E também a gente está trazendo com a gente a nossa querida professora Ramona Ortiz, que é historiadora formada pela UFMS e é mestre em estudos fronteiriços. Seja bem-vinda, professora Ramona. Obrigada. Divino, a gente agradece a participação de vocês. Obrigada. E é uma honra ter vocês aqui com a gente nesse dia para a gente ajudar a entender melhor essa história. No nosso primeiro bloco, iremos discutir sobre um pouco do contexto histórico. E podemos começar trazendo quanto Corumbá é uma cidade com um passado riquíssimo, tanto na cultura, durante a guerra. E desde sua fundação, ela desempenhou um papel fundamental, estratégico, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. O Porto de Corumbá também foi um ponto muito importante, principal, meio de escoamento de mercadorias durante o ciclo da borracha e também no auge do transporte fluvial do Rio Paraguai. Para começarmos, Divino Sena, como que você descreveria o contexto de Corumbá antes da guerra? Como que Corumbá era vista antes do ocorrido da guerra? Primeiramente, boa tarde a todas. Agradeço imensamente pelo convite, parabenizo também pela iniciativa, é uma proposta muito boa e fiquei muito honrado e, ao mesmo tempo, feliz em saber que graduandas do curso de Pedagogia estão desenvolvendo uma atividade muito interessante, como é o videocast, e ao mesmo tempo trazendo aí, né, talvez para um público maior, um pouco do debate sobre a história da nossa região, né, falando um pouquinho mais sobre esse conflito. Então, parabéns, meninas, pela iniciativa. Obrigada. E agradeço também dividir esse momento com a Ramona, que é uma pessoa que eu admiro muito, que sabe muito sobre a história de Corumbá. É uma excelente, não só pessoa, mas uma excelente profissional e quem eu tenho muito carinho. Parabéns, Ramona, e muito obrigado por essa oportunidade. Bom, pegando um pouquinho da sua pergunta, Corumbá, ela estava passando por um processo de transformação antes da guerra. Essa transformação, ela era uma transformação ainda tímida, mas ela já era uma transformação significativa se a gente olhar para o contexto da província de Mato Grosso, especialmente para o sul da província de Mato Grosso naquele momento. Quando eu falo sul da província de Mato Grosso, grosso modo a gente está considerando que é hoje o atual território de Mato Grosso do Sul. E naquele momento, Corumbá estava, meados do século XIX, por exemplo, Corumbá estava passando por algumas transformações que vieram especialmente com a abertura da navegação ao Atlântico do Paraguai, né? Desde muito logo depois que o Brasil ele se emancipa de Portugal, as elites provinciais de Mato Grosso começaram a reivindicar um meio de transporte mais efetivo para que pudesse facilitar o contato e a circulação de pessoas e mercadorias entre esse interior do território brasileiro, né, Mato Grosso, com outras regiões do Brasil e também com o exterior. E essas elites, elas desejavam isso até mesmo para escoamento, né, do que era produzido, né, como vocês mencionaram, a borracha, a ipecacuanha, que era uma erva medicinal, né, conhecida também como poaia, derivados do gado, por exemplo, também. Então, eram os produtos
provinciais que necessitavam de um meio de transporte mais rápido e menos oneroso. Então, é nesse momento que a gente vê em Corumbá um certo desenvolvimento. Por quê? Porque com a abertura da navegação a vapor, com os acordos entre Brasil e Paraguai, Corumbá ela vai ter aí servir como uma espécie de porto principal para a chegada das embarcações nacionais e estrangeiras. E, paulatinamente, Corumbá ela vai se transformar no entreposto comercial de Mato Grosso. Então, indivíduos eles começaram a vir para cá para instalar casas comerciais, ainda muito incipiente. A gente está falando aí num momento que vai de 1858 até 1864. 65, ela é ocupada pelos paraguaios. Então, nesse curto período de tempo, Corumbá ela estava vivenciando algumas características que a gente pode situar como características urbanas, num universo que não existiam espaços urbanos no sul do Mato Grosso. Então, por exemplo, é instalada a alfândega, também a gente vai ver melhoria nas casas que começam a ser construídas, um certo aumento populacional, né? E esse aumento, como eu estou dizendo, é um aumento diminuto, quase insignificante, se a gente olhar o contexto brasileiro como um todo, mas para a região era uma transformação significativa. A presença de indivíduos de outras partes do território brasileiro e também do exterior, né? Então, o início dessa dinamicidade acaba dando áreas aí de urbanidade para Corumbá. Tanto é que a província de Mato Grosso, o governo provincial, junto com a Assembleia Provincial, articulado com já políticos que existiam, né, indivíduos das elites que já estavam estacionados aqui na região, eles vão criar uma situação para que a localidade fosse elevada à categoria de vila, né? E elevar a categoria de vila uma localidade na época significava dizer que aquela localidade ela ganhava áreas urbanas, que ali então ela teria uma administração municipal e a presença também de outras instituições. Então tudo isso acabou contribuindo para que Corumbá ela se tornasse no século XIX, né, e já nesse momento o principal ponto, o principal espaço, vamos dizer assim, urbano nessa localidade, né? E a presença de embarcações nacionais, estrangeiras, né? Então tudo isso vai ser vivenciado antes da guerra e por causa da abertura da navegação. Então, quando os paraguaios eles decidem ocupar o Mato Grosso, parte do território do Mato Grosso, e dentro nesse conjunto que foi ocupado também estava Corumbá, parte desse comércio, parte dessa dinamicidade vai ser interrompida, né? Inclusive da ligação com outros espaços do próprio território mato-grossense, porque Corumbá ela servia de elo, né, para interligar o território, outros espaços do território mato-grossense, como Vila Maria, hoje atualmente Cáceres, né, Cuiabá, né, com outras regiões do exterior e até mesmo do Brasil. Por quê? Porque as embarcações elas passavam por aqui, as mercadorias e as pessoas elas também passavam por aqui. Então, quando os paraguaios ocupam essa parte, eles interrompem essa via de transporte e comunicação, e isso vai trazer muitos obstáculos, tanto para a província de Mato Grosso, como também pela própria pelo próprio incipiente desenvolvimento que Corumbá apresentava no momento. Então, se a gente olhar no período anterior à guerra, Corumbá ela ganha esse destaque. Só que no período anterior à abertura da navegação a vapor, Corumbá era uma localidade sem muita significância. Né? Tanto é que boa parte da população, durante um tempo, esteve no que é hoje o distrito de Albuquerque. Né? Lá tinha uma freguesia, lá tinha um distrito militar, né? Então, a partir do momento que ocorre a abertura da navegação, e Corumbá ela começa a se projetar como um entreposto comercial, esses indivíduos, algumas dessas pessoas saem de Albuquerque e vêm para Corumbá.
e ela então acaba atraindo também indivíduos de outras partes do território mato-grossense e de outras partes do Brasil e até mesmo do exterior. Sim, exato. A cidade não era um grande centro urbano, mas ela tinha muita importância devido à sua posição geográfica, né? E uma coisa importante também que eu gostaria de citar é que, eu não sei se é por conta desse povo de Albuquerque, mas antes do contexto da guerra, a cidade de Corumbá, ela tinha outro nome, não era esse nome atual, Corumbá. Seria Vila de Nossa Senhora de Conceição de Albuquerque, se eu não me engano, né? Sim, sim. E o nome Corumbá ele começa a ser mais usado a partir da década de 1840. E, inclusive, Corumbá era usado como uma forma de distinção, porque utilizava essa expressão Albuquerque Nova, Albuquerque Velha. Inclusive, na documentação, várias autoridades, né, vários indivíduos se equivocavam também, estavam falando sobre Corumbá, e aí entendiam que era o que é hoje o distrito de Albuquerque, e vice-versa. Então, isso causava muita confusão, né? Mas, desde a sua fundação até a década de 1850, Corumbá ela não teve uma posição expressiva, vamos dizer assim, no contexto regional, exceto pelo fato dela ser um ponto militar para assegurar a posse do território para Portugal, isso lá no século XVIII, como algo muito estratégico, inclusive, por parte da coroa portuguesa. Então é por isso que a gente coloca que esse desenvolvimento, essa característica urbana, esse ar de comércio ligado à navegação, ele vai acontecer especialmente a partir da abertura da navegação a vapor. Por quê? Porque Corumbá ela acabou se tornando durante muito tempo um ponto de passagem, um ponto de apoio aos indivíduos que viajavam aqui. Na época das monções, por exemplo, passavam por aqui e o destino deles era chegar às Minas Cuiabanas, né? E quando eles desciam do mesmo modo, então era uma localidade que poderia dar apoio aos viajantes. Mas a ideia de um desenvolvimento, a ideia de algumas transformações, de fixação de fato, né, desses indivíduos, vai se dar no primeiro momento com a vinda de... E isso eu estou falando de fixação não indígena, né, que é algo que a gente também precisa destacar bastante, pelo fato de que é uma região ocupada milenarmente por povos que já estavam aqui, secularmente por povos indígenas que a gente conhece atualmente, né? Vários grupos indígenas que a gente conhece, e essa ocupação que eu estou falando inclusive vai desrespeitar todo esse passado indígena, o legado, a herança, a ideia de pertencimento da terra a esses povos, né? E essa fixação ela vai acabar acontecendo no sentido de servir como algo muito estratégico, né? Como eu disse, para a coroa portuguesa, dar suporte aos viajantes, né, que circulavam por aqui, né? Mais um posto militar também, mas apesar de que até como posto militar era um contingente muito reduzido, mas em contrapartida o desenvolvimento mesmo vai ocorrer a partir da década de 1830, com a instalação de fazendas, de criação de gados, de indivíduos que saem do norte, né, do que é hoje o território de Mato Grosso, e migram para cá por questões políticas, perseguição que ocorreram naquele momento, e as fazendas elas começam a surgir, né, verdadeiros mega latifúndios, porque os indivíduos eles iam ocupando o território, tomando a terra dos povos indígenas, criando gado, e onde tinha gado era como se fosse território deles, eles requeriam para as autoridades essas terras, e aí essas propriedades elas ficaram vastíssimas, né? Mas aí, no que se refere à configuração urbana de Corumbá, é a partir da abertura da navegação. Então, para entendermos o sentido da retomada que tratamos neste episódio, precisamos também compreender e pedimos a ajuda de Ramona Ortiz para tal. Ramona Ortiz, quais foram as motivações para o início da Guerra do Paraguai? Houve alguma motivação? Boa tarde, né?
com uma imensa alegria que estou aqui, principalmente participando dessa interação com vocês e estar junto com o Divino, porque Divino é meu professor desde o primeiro semestre da graduação de História. Eu sou acadêmica tardia do curso de História, então ele estava comigo desde o primeiro semestre até a minha especialização, e ele continuou no mestrado, e a gente a gente está, né, Divino, junto nessa caminhada. E assim, é com uma alegria gigante, porque ele é meu ídolo na história, né? Então, estar com ele aqui hoje é fantástico. Bom, para a gente entender esse processo, houveram muitos motivos. A gente não pode chegar e falar, houve um único motivo, porque não houve um único motivo, são muitos. Então, esse ranço que acabou ocasionando a Guerra do Paraguai são conflitos que acompanham a coroa portuguesa desde a Europa. Então, se você imaginar, o Tratado de Tordesilhas veio, depois o de Madrid, depois de Santo Ildefonso. Então, assim, esse processo de ocupação e os tratados que vieram, de alguma forma, um dos lados sempre saía se sentindo no prejuízo. E com isso você imagine que antes da guerra contra o Paraguai, antes da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, a gente costuma chamar assim, né, porque Argentina, Uruguai e Brasil, Argentina e Uruguai acabaram se unindo a partir de 1865, 66, contra o Paraguai. Então imagine você que antes desse processo da guerra, que ocasionou a guerra, aqueles países que faziam parte, aquelas confederações, digamos assim, que fazia parte da Bacia Platina, era um caldeirão de conflitos. Então, conflitos, ideias e interesses políticos diferentes, assim como interesses econômicos diferentes. Então, a economia naquele espaço, assim como a política, ela era quase que se opunha ao outro. Então, para você imaginar, no Uruguai, por exemplo, havia o Partido Branco e o Colorado. Eles eram entre si, tinham conflitos. Na Argentina, a federação era uma confederação de rebeldes, existia na Argentina também. No Brasil, o Império, ele não era unanimidade, então havia certos estados que não queria mais ser administrado pelo rei, não queria mais esse processo de mando, né, de governo, esse tipo de governo. Então imagine você que aquilo ali era um caldeirão gigante de conflito de ideia. E aí você tem que entender também que isso vem desde antes lá da confederação da Cisplatina, onde os países que faziam parte da bacia da Bacia do Prata, ou Bacia do Prata, dos Rios da Prata, né, eles... Vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, porque assim, a treta toda começou lá na Europa. A partir do momento que Napoleão resolve invadir os países na Europa e a Espanha ela permite que que Napoleão passe pelo seu território para chegar até Portugal e invade Portugal, e Dom João VI tem que fugir de lá e vir para cá. Então tudo isso acaba gerando uma certa animosidade. Dom João VI chega aqui, instala o seu exército imperial, sua guarda, né, o seu exército, e a partir desse momento ele decide que ele quer se apropriar dos países daquela confederação dos países da Bacia do Prata, ali do Rio da Prata. E aí entra em conflito, né? E aí, infelizmente, quem perdeu foi o Brasil, e o Uruguai saiu vencedor nessa disputa. A gente acabou perdendo, não era nosso, então a gente o Uruguai acabou se consolidando enquanto nação, e houve um saldo muito negativo para a nossa economia. E a partir desse momento em que a economia passa a vigorar mais no bolso, né, as dores começam a ser sentidas no bolso, tanto o Império quanto esses países, eles começam o conflito começa o interesse econômico e tudo mais passa a ser mais evidenciado. Até que o Paraguai, ele decide que ele quer ser um grande país, só que ele não tinha território. Então, a partir do momento que ele decide ser um grande país, ele começa a ter planos, né, de invadir as outras nações. A Argentina, o Brasil e assim vai. Outra coisa também importante que a gente não pode esquecer é que os nossos países, né, eles não tinham a
a consolidação, digamos assim, eles não eram delimitados, eles não tinham a delimitação territorial que nós temos hoje. Então, esse processo de consolidação de fronteiras, ele só ocorre após a guerra contra o Paraguai. A partir do momento que essas fronteiras elas não eram consolidadas, então o meu marco ele pode ser lá ou ele pode ser cá, o Paraguai achava que ele podia ser proprietário daquelas extensões, principalmente do sul de Mato Grosso do Sul. E aí ele resolve invadir Corumbá. Um dos motivos pelos quais eu acho que ele invade Corumbá pela posse do território realmente, e também porque todos os países eles tinham necessidade de uma saída para o mar. Então o Rio Paraguai, assim como o Rio da Prata, ele era extremamente importante para todos esses países, mas não só para os países, mas também para os povos indígenas que utilizavam esse rio como caminho. Então a saída estratégica, uma saída para o mar, era de extrema importância para todos eles. Então, quando você pergunta qual o motivo pela ocupação paraguaia em Mato Grosso, não tem um motivo, são vários motivos. E todos os motivos, diga-se de passagem, eles são importantes, né? Porque a saída para o mar era importante para esses países da Bacia do Prata, países do Rio da Prata. A posse do território era importante. O Paraguai ele tinha necessidade de criar um grande território, porque ele queria expandir o seu espaço, e ele não tinha como expandir se não ocupasse o Brasil e a Argentina. E aí acabou que houve esse conflito. Então, principalmente como eu disse a você, né, foi pro Brasil foi uma decepção gigante ele não ter conseguido conquistar o território do Uruguai. A partir desse momento ele começa a se endividar, e as dívidas são muito grandes, porque ele perdeu, além de pessoas, ele perdeu uma quantidade gigante de poder, né, digamos assim, além da consolidação da saída para o mar, que ele acabou sendo impedido pelo Paraguai depois, como um dos motivos da guerra, né, que o Paraguai resolve. O Paraguai está ali, ele se sentia proprietário do Rio Paraguai, então ele resolve fechar essa navegação. A partir do momento que ele fecha a navegação, a gente ficou sem ligação nenhuma para Cuiabá, que era a capital da província. Então nós saíamos do Rio de Janeiro, entrávamos no Rio da Prata, pegávamos o Rio Paraná, o Paraguai, e aí a gente pegávamos o Paraguai até chegar no São Lourenço e até chegar em Cuiabá. E o Paraguai, a partir do momento que ele fecha essa navegação, a gente começa a ter dificuldade de comércio. A gente fomos impedidos de comercializar com os outros países pelos quais a gente utilizava a navegação como nosso principal caminho. Aí nós tivemos que encontrar outras rotas. Essas rotas já existiam, que era a rota para o norte, a rota para Goiás, para Minas, mas elas eram pouco utilizadas. Então, a partir desse momento em que o Rio Paraguai ele passa a ser fechado, começa a utilizar essa rota através de terra. Só que para utilizar essas rotas através de caminhos, era muito difícil. Era através de mulas, de cavalos, e era muito... o animal ele não suportava tamanho quantidade, peso... O animal, né? Sim, de mercadorias que se transportava através do rio. Então o rio era o nosso principal caminho. Até hoje ele é um caminho importante, mas naquele período ele era de extrema importância. Então fechar essa navegação foi realmente uma estratégia que o Paraguai utilizou e naquele momento deu certo para ele. Naquele momento. Interferiu bastante na economia daqui da cidade mesmo, né? Sim, a economia dessa região, ela foi... houve dificuldade extrema em se conseguir que esses alimentos chegassem, tanto aqui a Corumbá, quanto Corumbá ela ficou praticamente na miséria, né? Nós não tínhamos gêneros alimentícios, porque a partir do momento mas é uma outra questão ainda que você vai fazer lá na frente, que a gente vai discutir exatamente isso, como ficou Corumbá no momento da ocupação. Mas principalmente a parte de gêneros alimentícios para se chegar em Cuiabá era muito difícil. Outra coisa importante naquele período era o sal, e os cuiabanos eles não tinham como acessar o sal de forma fácil, a não ser através dos caminhos terrestres, que também era muito difícil. As mercadorias chegavam lá com muita dificuldade. Então houve fome, sim, porque a gente não tinha condições de abastecer esse mercado que já era grande com o comércio através dos caminhos, sem que fosse através do rio, porque o rio era o seu principal meio de conduzir mercadorias.
Então, os motivos da guerra são muitos, mas os principais dele é o fechamento do Rio Paraguai, esse caldeirão que era os países ali da Cisplatina, ali, que fazia parte dos países Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, não que houvesse um conflito entre eles, mas eles já tinham também os conflitos internos. Como eu disse a você, os blancos contra os colorados, e assim sucessivamente. Então, cada país ele já vivia um conflito interno. E aí a Guerra do Paraguai, essa vontade de Solano Lopes de expandir o seu território, ele acabou agravando muito mais esses conflitos que já existiam. Então, como a Ramona disse, as causas elas são bem complexas e ela citou muitas causas entre elas, como, por exemplo, a disputa de territórios foi uma das causas, os interesses econômicos, e uma das principais delas seria as ambições políticas, né? Como, por exemplo, o Solano Lopes ele queria expandir o território dele. Para isso, ele teve que invadir o Paraguai, ocasionando todo esse conflito da guerra. Ao pensarmos nas mobilizações que geraram a Guerra do Paraguai e a sua manutenção, chegamos até a nossa cidade, até o nosso Pantanal, para entender. E dessa forma, qual era a importância estratégica do Corumbá para ambos os lados do conflito? Envio cena. Corumbá, ela tem uma posição estratégica porque ela tá na margem direita do Rio Paraguai, né? Aliás, na margem esquerda do Rio. Direita, agora confundi, mas é na margem direita do Rio Paraguai. E Corumbá, ela tem essa posição estratégica, né, por estar próximo ao rio. Como eu disse, vinculado à primeira parte, né, a primeira questão, ela acaba sendo um entreposto comercial de Mato Grosso. Aqui em Corumbá chegavam as mercadorias. A presença da alfândega faz com que os produtos importados e exportados fossem taxados, né? Então, tudo aquilo que fosse exportado e proveniente de outra parte do território mato-grossense, Cuiabá, Cáceres, Poconé, entre outros espaços, deveriam passar por Corumbá para passar por essa taxação, né? E isso no quesito legal. Mas, ao mesmo tempo, não significa dizer que não existia ilegalidades, descaminhos e contrabandos. Isso já é uma outra questão. Essas alternativas de burlar o sistema já existiam naquele momento, né? E aí é algo para outro debate. Mas, ao mesmo tempo, a presença dessa instituição faz com que essas mercadorias passem por Corumbá. Então, Corumbá ela acabava ocupando uma posição muito estratégica, e estratégica não apenas, mas também uma importância comercial para Mato Grosso. E ao mesmo tempo aqui alguns indivíduos eles vão se instalar, e aí a gente vai ver a formação de uma certa elite política, que também vai ter interesses na economia local. Então, considerando no que se refere a Mato Grosso, Corumbá tinha uma importância crucial. Agora, pensando para Assunção, no Paraguai, aliás, pensando para os paraguaios, Corumbá também tinha essa função especial. Tanto é que alguns anos antes deles ocuparem Corumbá, a gente vai ver alguns indivíduos circulando pelo território mato-grossense, pesquisando para ver quais eram as potencialidades, quais eram o efetivo militar que existia aqui, o que existia de desenvolvimento na região. Ou seja, os paraguaios eles sabiam onde iriam pisar, né? E foi por isso que toda a empreitada deles de ocupar o território mato-grossense deu certo. A ocupação paraguaia ela deu certo no território mato-grossense, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa ocupação. Então ela acabou dando certo. E alguns trabalhos eles vêm apontando a ideia de que o Paraguai ele desejava o gado que existia aqui, porque desde das primeiras explorações dos espanhóis, desde
da presença aliás, desde a fundação de Santiago de Xerez, no Itatim, que é aqui na região do Mato Grosso do Sul, os espanhóis eles trouxeram gado, vaco e cavalar também para a região. E a partir do momento em que essas instalações espanholas elas não deram certo, o gado ele foi criando à solta, ele foi se reproduzindo. Então virou um gado selvagem. Então quando esses indivíduos eles vejam que os indígenas eles se aproveitaram disso, tanto é que a gente tem aí a famosa comunidade, a famosa tribo indígena, né, que era dos Guaicurú, né, que infelizmente foi muito perseguida durante esse processo de conquista e colonização, e eles dominavam muito bem a montagem do cavalo, né, e existem várias representações, inclusive, deles em cima desse animal, né, e quando esses indivíduos que saem do território do que é hoje Mato Grosso e migram para que é o atual território do Mato Grosso do Sul, aqui na região pantaneira, eles vão amansar esse gado bravio, né? Eles vão formar grandes propriedades rurais, né, com criação de gado, e esses animais eles eram vistos com bons olhos pelos paraguaios. Por quê? Porque no momento de guerra há necessidade de gado para alimentar a tropa, há necessidade de couro, né, e tudo aquilo que o animal pode proporcionar num ambiente de conflito, né? E ao mesmo tempo, vejam que, nesse caso, Corumbá ela passa também a ser estratégica. E estratégica também pela posição de navegação. Porque os paraguaios, mesmo durante a guerra, vai existir um comércio que existia, que vai se desenvolver mesmo durante o conflito. Né? Mesmo durante a ocupação paraguaia, vai existir um certo comércio com essa região e Assunção, no Paraguai. Ou seja, o comércio ele ficou interrompido para os interesses brasileiros, mas para o interesse paraguaio vai existir. Inclusive, algo que a gente precisa tomar muito cuidado, e assim, no sentido até de pensar novos objetos de pesquisa, novas temáticas, é relativizar o grau de impacto que os paraguaios causaram em Corumbá. Né? Porque alguns estudos vêm apresentando a ideia de que os paraguaios destruíram, devastaram a cidade, né? Mas, em contrapartida, a gente tem que pensar que se o objetivo deles era se fixar no território e ocupar esse território, né, até que ponto eles vão destruir tudo que existia. Né? E existem fontes e estudos que já demonstram que existia o comércio, que existia a presença de festividades que eram comemoradas aqui durante a ocupação paraguaia, né? Então, a gente precisa relativizar, inclusive, os impactos negativos para Corumbá a partir da ocupação paraguaia. Os impactos negativos eles ocorreram a partir da perspectiva do interesse brasileiro, mas a partir da perspectiva do interesse paraguaio, aí já são outras questões. Inclusive, a gente precisa ir às fontes, pesquisar e ver realmente se essa ocupação ela foi tão negativa assim para as atividades que aqui se desenvolviam, mas para os interesses provinciais, para os interesses das elites, dos indivíduos aqui estacionados, isso sem sombra de dúvida. A ocupação ela trouxe desastres, fragilidade econômica, destruição de algumas propriedades rurais, saqueamento do gado, de alguns utensílios, mas em contrapartida, na visão do Paraguai, no interesse paraguaio, a situação ela pode ter sido outra. Porque quando a gente aponta essa ideia de que a destruição ela foi prejudicial de uma forma muito visível para Corumbá, nós estamos tomando um determinado ponto. Nós estamos tomando partido do lado brasileiro. E o historiador ele não pode tomar partido, ainda mais no momento de guerra. No momento de guerra, são conflitos de interesses. O Paraguai não estava certo, o Brasil não estava certo, a gente não trabalha quem estava certo, quem estava errado, a gente só trabalha com conflitos de interesses. Tanto é que esse território, ele era um território em litígio. Como a Ramona disse, as fronteiras não eram bem definidas, aliás, não eram definidas, não existiam acordos diplomáticos que falavam, olha, esse território é meu, daqui desse ponto para lá
Como a gente vê aqui na Bolívia, inclusive hoje, a gente está numa região de fronteira que é visível isso, né? Onde é que começa o lado brasileiro, onde é que começa o lado boliviano? Naquele momento não existia. Por quê? Porque eram países recém-independentes, que existiam questões ainda da época colonial, como a própria Ramona trouxe também. E aí depois, somado a isso, vai vir questões relativas à situação deles enquanto países emancipados, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar, inclusive, até o cuidado em falar que Corumbá foi invadida. Porque invadida significa dizer que o território ele era brasileiro. Mas se era um território em litígio, se era um território disputado, então a gente precisa falar principalmente em ocupação. Ocupação paraguaia e não invasão, porque fica a ideia de que o Paraguai invadiu. Então logo o Paraguai é vilão e o Brasil é o santinho da história toda. Sim, também. Gostei bastante disso, porque sempre tem que observar os dois lados da história, os dois pontos de vista, né? Como o senhor disse. Se observarmos só o ponto de vista brasileiro, vamos só estudar que houve apenas tragédias aqui na cidade, como consta em muitas fontes de pesquisa. O que eu pesquisei, em todas as fontes aparecia que a cidade foi invadida, que foi devastada, foi destruída, mas se a gente olhar com outro ponto de vista, podemos observar que não foi tudo aquilo de destruição, pois também houve, como o senhor tinha falado, houve as festividades, e também um pouco da cultura paraguaia também ficou marcada aqui na cidade. É uma parte bem importante para nossa história, né? Agora podemos continuar com o nosso bloco 2, que irá falar sobre a ocupação paraguaia. E vamos convidar a Daniele para prosseguir. Professora Ramona, a senhora pode nos contar como que a presença paraguaia ela impactou a economia da região durante esse período da ocupação? Então, com base na nova historiografia, como o Divino disse, a partir de 1990, então a gente tem novos historiografia do conflito, digamos assim, o que a gente está vendo hoje. E como ele mesmo acabou de dizer, toda história tem dois lados, né? Você não pode tomar partido de um lado só, porque senão não seríamos historiadores. Nós temos que ter nossa visão do todo e toda história ela tem dois lados. Parou, como diz, para o lado brasileiro, o Divino acabou de falar mesmo, que do lado brasileiro esse impacto foi negativo. Porém, do lado paraguaio, esse impacto foi positivo. Então, você imagine que um dos motivos pelos quais o Paraguai invade a província de Mato Grosso, invade Corumbá, invade já, né, digamos assim, ocupa, né, esse território, porque nós estávamos desprovidos de tudo. O Império, simplesmente, ele não dava a menor atenção para a gente, enquanto Mato Grosso, enquanto província de Mato Grosso, nós não tínhamos suporte necessário, nós não tínhamos armamento necessário, nós não tínhamos, ou era pouco, nós não tínhamos, nós éramos isolados. Então, aquela ideia de que a gente fazia parte de uma federação forte era um tanto quanto vaga, porque a gente recebia tudo com muita dificuldade, justamente por conta da nossa localização geográfica. E aí, a gente falando sobre isso também, esses conflitos, a gente tem que lembrar que esse território ele foi ocupado e aí vieram os tratados, né? E esses tratados, cada vez o tratado de Tordesilhas, depois o de Madrid, depois de Santo Ildefonso e assim sucessivamente, esses tratados houveram necessidade deles justamente porque nós estávamos ocupando um espaço que teoricamente não era nosso. Então, nós fomos os causadores, digamos assim, de todo essa revolta ou esse inconformismo que o Paraguai tinha em deixar que a gente vivesse aqui de forma sossegada e tranquila. E essa ocupação ela ocorreu realmente, a economia dessa região ela foi dificultada ou houve transtornos com relação à economia, justamente por conta daquilo que eu já havia falado, né, que o Rio Paraguai ele foi fechado para a navegação brasileira e a mercadoria não chegava aqui para que essa mercadoria fosse distribuída. Que o Divino acabou de nos lembrar que Corumbá ele era um ponto de distribuição, era como se fosse um entreposto comercial. Então a mercadoria chegava aqui através dos grandes navios, através dos navios, para ser distribuído para toda a província.
Se essa mercadoria não conseguia chegar até aqui, não tinha como distribuir nada. Então, a economia da região ela ficou afetada, passamos fome, tivemos muitas dificuldades nesse sentido por conta dessa interrupção do Rio Paraguai pelo Paraguai, né? Professor Divino, uma questão importante que vale ressaltar foi sobre a resistência da população de Corumbá naquela época. Se teve ou não resistência da população, e se sim, qual que foi o evento mais significativo que marcou essa resistência? Naquele momento, até o momento, a historiografia vem mencionando que não houve resistência. Os paraguaios, eles, como eu disse, eles mandaram espiões, eles estudaram muito bem o território, viram que o contingente militar não era muito grande, né? As potencialidades isolados, né? Exatamente. As potencialidades bélicas também não eram muitas, né? Então, o que a gente consegue ver é que Corumbá, naquele momento, não tinha por mais que existiam essas transformações, o sul de Mato Grosso, ele, durante muito tempo, não foi alvo de atenção do governo central. Essa atenção do governo central só vai acontecer de fato, né, após a guerra. No momento antes da guerra, o governo central ele vai tentar criar algumas colônias militares aqui no que seria no que é hoje Mato Grosso do Sul, né, para até mesmo tentar bloquear qualquer tipo de investida paraguaia, né? Só que até então não existia, por exemplo, um controle efetivo do Estado brasileiro nesse território. Tanto é que foi assim que as hostilidades entre Brasil e Paraguai acabam começando, né, em 1864. Vejam que a ocupação de Mato Grosso é um dos motivos que impulsiona o início da guerra. Solano Lopes, por exemplo, ele deu ordens para capturar o vapor brasileiro Marquês de Olinda, e naquele momento ele também acabou atacando Mato Grosso pela via terrestre e pela via fluvial, né? Então, pela via fluvial, as embarcações elas saíram de Assunção. Em poucos dias eles chegaram em Forte Coimbra. Quando Forte Coimbra foi atacado, Corumbá recebeu notícias desse ataque e houve uma certa agitação por parte da população corumbaense, né? Muitos indivíduos fugiram rumo ao norte da província, né? Principalmente aqueles que tinham pecúlio, mas outros não conseguiram fugir, foram presos pelos próprios paraguaios. Muitos indivíduos permaneceram na região. Os paraguaios eles atacam Forte Coimbra, e a guarnição de Forte Coimbra, não tendo como resistir, eles acabam partindo para Corumbá, né? E por terra, os paraguaios, eles inclusive mandaram uma coluna que era para ocupar Albuquerque, onde é hoje o distrito de Albuquerque, a Fazenda Piraputangas, que era do Barão de Vila Maria, e essa Fazenda Piraputangas era uma das mais ricas da região, com muita criação de gado, presença ali também de engenho já, né, que produzia melado, plantações, etc. Então, era uma instalação favorável, né? E, ao mesmo tempo, ocupar, portanto, essa fazenda, né? Então, as notícias da guerra elas acabaram causando pânico em Corumbá, né? E muitos fugiram, como eu disse, Rio Paraguai acima, com destino a Cuiabá, né? E Corumbá ela foi ocupada em 3 de janeiro de 1865, né? E os paraguaios eles acabaram detendo muitos daqueles que tentaram fugir. Então, respondendo mais especificamente essa pergunta, não houve resistência por parte da população corumbaense, né? O efetivo militar era pequeno, né? Não teve como lidar com o efetivo militar paraguaio. Mesmo se houvesse alguma resistência vindo da população corumbaense, iria ser uma grande perda, né, das pessoas, como o senhor disse, já que não tinha todo equipamento, todo aquele preparo, ia Sim. ser lamentável. Exato. Inclusive, há relatos, né, de que os militares que aqui estavam começaram a molhar a pólvora, a jogar o quantitativo bélico que existia aqui para que os paraguaios não se fortalecessem mais, porque eles perceberam que não teria como lutar contra os paraguaios. Eles tinham embarcações de guerra, eles tinham efetivo militar, eles tinham armamentos. Então,
era algo que já estava fadado. Aliás, a própria investida, ela foi feita pelo Paraguai para que tivesse sucesso, e teve. Nesse período da invasão, né, não houve barco suficiente para levar todo mundo para Cuiabá, né? E muitos ficaram aqui. Então fugiram para os matos, inclusive para a Bolívia, viu? Há relatos, né, a historiografia, que diz que os moradores que aqui estavam, muitos fugiram para a Bolívia também. E esses que fugiram para o mato e o Paraguai percebeu, deixaram rastros, né? O Paraguai percebeu e eles foram lá e acabaram sendo capturados pelo Paraguai. Então, realmente, a gente não tinha... O Paraguai ele tinha toda a estratégia de invasão para Corumbá. Nós não tínhamos nenhuma estratégia de fuga, nem de fuga nós não tínhamos. Então, até a fuga foi planejada de uma forma inesperada, né? Que acabou que, em vez de fugirmos com sucesso, nem isso nós não conseguimos fugir com sucesso. Sim. E os indivíduos que ficaram aqui, os trabalhos vêm mostrando que, por exemplo, os indígenas e demais populações, eles acabaram se tornando refém dos paraguaios, né? Foram explorados, né? Para realizar, por exemplo, trabalhos forçados, né? E, assim, a gente precisa também ver o que a documentação paraguaia fala sobre essa ocupação nesse momento. Na historiografia deles, que eu já li muito vagamente, diz que eles estavam tomando posse de um território que era deles. Sim. Então, eles só estavam legitimando algo que já era deles, consolidando algo que já era deles. Então, os invasores, na visão paraguaia, os invasores éramos nós. Então, eles estavam apenas consolidando, tomando de volta aquilo que era deles. Então, essa é uma das... E além de que também para a ocupação ser legitimada com sucesso lá no Paraguai, Solano Lopes, ele solicitou ao Congresso e depois obrigou o Congresso a dizer que nós éramos nós que tínhamos ofendido, digamos assim, o Paraguai, e não o contrário. Então, nós tínhamos agredido o Paraguai, e não o Paraguai quanto a nós. Então, ele estava apenas se defendendo, e nós éramos os invasores e os opressores. Nós estávamos num espaço em litígio, né? Nós não tínhamos as nossas fronteiras definidas. Então, isso aí acabava ocasionando esse entendimento. Cada país ele tinha o entendimento daquilo que lhe era conveniente. E agora vamos dar continuidade ao nosso terceiro e último bloco, que irá falar um pouco sobre consequências e legados. Bom, após a retomada de Corumbá, a cidade passou por diversas mudanças por conta dos impactos causados por conta da guerra. E as destruições causadas por essa guerra impactou muito na economia local, na política, na cultura. E, diante dessa vivência, a cidade precisou de apoio não só da província de Mato Grosso do Sul, mas também como o Brasil como um todo. E gostaria de perguntar ao Divino Sena se é possível descrever como essas províncias brasileiras lidaram com essa situação. Instigado com a sua pergunta, e inclusive pensei se existe, eu ainda não entrei em contato com trabalhos nesse sentido. Eu acho que há necessidade de mais pesquisas para tentar dizer qual foi o impacto da guerra para as outras províncias, as outras províncias brasileiras no período imperial. Porque para Mato Grosso já existem vários trabalhos mostrando que o impacto foi negativo, que houve uma certa interrupção da comunicação por conta do bloqueio paraguaio no Rio Paraguai, mas o impacto da guerra para as outras províncias, ainda há carência de trabalhos. Então, eu acho que, inclusive, é possível a gente pensar em novos temas de pesquisas que poderiam ser desenvolvidos. Mas, ao mesmo tempo, pode levantar algumas questões, algumas reflexões, aliás. Né? Porque, como a Ramona disse, a partir do momento que ocorre o bloqueio paraguaio no Rio, feito o bloqueio do Rio pelos paraguaios, a gente vê a retomada de uma rota terrestre que saía de Cuiabá e seguia Goiás, passava por Minas e chegava até São Paulo, né? E essa rota, ela foi, vamos dizer, reativada. Boa parte do que era
importado e exportado, começou a utilizar essa rota terrestre, que era, na verdade, assim, uma picada, né? Eram estradas muito rudimentares, né? O trajeto era muito problemático. E aí eu fico imaginando que, ao longo do trajeto, poderia ter algum tipo de desenvolvimento comercial, né? Por parte de indivíduos instalados em Goiás, em Minas Gerais, em São Paulo. Eu fico imaginando também que poderia ter dado algum tipo de suporte, não só econômico, mas social e talvez até mesmo militar por parte dessas outras províncias, né? Então, mas isso são apenas reflexões. Como eu disse, há necessidade de estudos, inclusive, para qual foi os impactos na economia brasileira e, ao mesmo tempo, de que forma essas províncias contribuíram para o conflito durante a guerra, né? Aliás, os conflitos durante a guerra. Eu fico imaginando, na minha concepção, assim, pelo que eu já li, eu acredito que o impacto se deu através dos voluntários da pátria, né? Eu acho que foram mais em perdas humanas, houveram, né, perdas humanas, assim, de impacto na sociedade por conta deles, porque eles se voluntariaram. E aquele que não conseguia... O cara do dinheiro que não conseguia, que não queria ir para a guerra, ele mandava os seus escravos, né? Mandava os seus escravos. Então, os escravos, a população negra, tanto que o Brasil foi o que mais mandou negros para a guerra, assim como indígenas. Porque no momento da convocação para a guerra, digamos que as tribos do Chaco, né, elas foram convocadas para participar da guerra, e cada uma delas que tomasse partido para um país. Os Guaicurus, eles tomaram partido dos dois lados, né? Então tinha um grupo de Guaicurus para lá, um grupo de Guaicurus para cá, o que se... Há relatos sobre isso. Então, os Guaicurus, eles foram muito aproveitados, assim como outras etnias. E eu acredito que as perdas foram realmente humanas, né? Porque os voluntários da pátria, assim como os negros escravizados, foi uma perda porque eles não tinham treinamento. Então, as pessoas que vinham lutar na Guerra do Paraguai, a maioria deles que as províncias mandavam, eles não tinham treinamento militar suficiente para encarar uma guerra, ainda mais num terreno desconhecido como era a província de Mato Grosso, né? Hora tá cheio, hora tá seco. Então, isso aí já foi dos motivos que eliminaram, que muitas pessoas morreram, além das doenças em decorrência disso também. Então, a guerra, eu acho que a perda foi realmente em questões humanas, em vidas. E não tanto com relação a isso, né? Que as províncias, o que motivou mais, o que mais perdeu, eu acho que foram vidas. Tanto por guerra, tanto por doenças, como por não saber. Por exemplo, o Nordeste, se eu não me engano é o Nordeste, que mandou 400 homens. Quando chegaram para lutar aqui na região, veio um frio intenso. Então morreu 400 pessoas de frio, porque eles não tinham um vestuário apropriado, porque não usava, não tem isso no Nordeste, na região Norte. Então chegou aqui, pegou um frio intenso, morreram. Então, assim, eu acho que as perdas foram realmente humanas, né? Vidas. Destacar que muitas pesquisas apontam assim, que as grandes perdas em relação à economia, mas como a Ramona disse, eu achei muito importante destacar isso, que a maioria das perdas foi de vidas, algo que não tem como você reconstruir e voltar atrás. Já a economia, já a cultura, já aquele local, aquela região, é possível reerguer. Mas como foram vidas, não tinha essa possibilidade de você voltar atrás e dar a vida de volta àquelas pessoas. E, para você ter ideia, todos os países envolvidos, eles tiveram consequências graves, drásticas, né? Principalmente econômicas. Mas o Paraguai foi o que mais perdeu de todos, né? Ele provocou a guerra e ele saiu o maior perdedor, principalmente em vidas e devastação, porque as lutas, as batalhas, elas aconteceram mais no território paraguaio. Então, a destruição deles realmente foi maior por conta disso, que o Paraguai levou a guerra para dentro do país dele. A partir do momento que isso acontece, perda material também ocorre. Não só vidas, né? Então, professora Ramona, falando ainda sobre as vidas, a perda, né, que a gente sofreu mais com
pessoas envolvidas nessa guerra. Eu queria que a senhora falasse mais se existem registros sobre outros tipos de etnia, que a senhora falou sobre os escravos, sobre os negros, indígenas, se houve outras etnias além delas que participaram nessa guerra. Houveram, né, os Quiniquinal, a etnia Quiniquinal, os Cadiuel, os Guaicuru, que a gente já falou, e o Guaicuru lutou em ambos os lados, tanto para o lado paraguaio quanto para o lado brasileiro. No final da guerra, eles foram praticamente dizimados, e eu acho que a partir desse momento eles passam a assumir da historiografia, e a gente passa apenas a ter os seus descendentes, que eram os Cadiuel, né? Mas os Cadiuel não lutaram somente na guerra para defender um dos países, eles lutaram também pelo seu território, tanto que no final da guerra eles foram recompensados, né, porque eles fizeram parte do contingente brasileiro. Os Guaná, os Terena, muitas das etnias, e assim mesmo como eu já havia dito, os indígenas da região do Chaco, eles foram convocados para a guerra. Então, na maioria das vezes, eles tomaram partido do Paraguai. Mas o Brasil também se beneficiou da mão de obra, da luta, né, dessas etnias. Mas os escravos, a gente não pode esquecer dos negros, dos pobres e livres. Os negros, eles lutaram por conta para conseguir a sua liberdade, mas quando voltaram da guerra, muitos deles não conseguiram a liberdade. Pais de família e outras pessoas livres lutaram por pedaço de terra, por pensão para viúva, por um soldo. Então, essa guerra, como todas as outras, houveram muitos interesses. Então, cada pessoa que ia para frente que se alistava num dos exércitos, ele tinha um interesse. O paraguaio era para lutar em defesa da sua pátria, da sua honra, porque eles consideravam, a população principalmente, ela considerava que ela tinha sido ofendida pelo Brasil, que ela tinha sido sofrido algum tipo de violência verbal contra o Paraguai, que o Brasil não fez. O Solano Lopes que mentiu, né? Mas aqui na população brasileira, entrar para o exército, ele significava muito. Os voluntários da pátria, como eu disse, eram pessoas comuns, homens comuns, que não tinham nenhum treinamento e que se alistavam para o exército e iam para o campo de batalha. Foram, né, para o campo de batalha. Não só negros, não só indígenas, mas as mulheres também lutaram na guerra. Então há relatos de muitas mulheres que também estiveram presentes nos campos de batalha, por vários motivos. Cada um por seu interesse, mas elas estavam lá presentes também. Em relação aos impactos causados, como isso afetou a identidade cultural e social da nossa região? Após a guerra, a gente vai ver a reabertura da navegação a vapor, da navegação, aliás, no Rio Paraguai, e essa reabertura da navegação, ela vai trazer efeitos positivos para o desenvolvimento de Corumbá. A navegação ela foi interrompida com a guerra, após a guerra ocorre a reabertura da navegação, e isso a gente vai ver aí um aumento do dinamismo comercial, da presença de indivíduos de diferentes partes, ou seja, aquilo que havia sido iniciado antes da guerra e foi interrompido com a guerra, vai ser intensificado após esse conflito. E no que se refere aos impactos, né, como a Ramona disse, o Paraguai ele ficou bastante fragilizado após a guerra. O Brasil também. A situação brasileira, da economia brasileira, ela não foi uma situação boa. Mas o Paraguai passou por várias crises, misérias, né, e parte da população paraguaia acaba migrando para o território mato-grossense. E a presença de paraguaios, especialmente paraguaias, mulheres que saíram do Paraguai e estabeleceram em Corumbá, vai inclusive contribuir para as características culturais que a cidade tem hoje. Tanto é que a gente vê na cidade vários descendentes de paraguaios, existe uma certa influência da cultura paraguaia em Corumbá, tanto no que se refere à música, tanto no que se refere à comida, à vestimenta, ao comportamento, né? E Corumbá, eu vejo Corumbá como uma localidade ímpar no atual território de Mato Grosso do Sul. Corumbá é uma cidade que ela nasce projetada para o Rio, ela estava conectada a outros espaços, e é por isso que a gente vê nela uma certa multiplicidade cultural, uma riqueza cultural que a gente
talvez não encontramos em outra cidade sul-mato-grossense. Corumbá, ela é única, ela é singular, justamente por conta dessas articulações que ela tinha, mas mais que isso, pelo fato dela receber indivíduos de diferentes localidades. E tudo isso vai dar uma característica muito peculiar à identidade corumbaense, né? Ao ser corumbaense atualmente. Então, eu vejo essas transformações como algo muito positivo, né? E Corumbá acaba sendo uma localidade singular. Tanto é que a gente tem várias expressões culturais, temas riquíssimos que ainda precisam ser trabalhados. É uma história que é uma localidade que tem uma história vastíssima, arquivos que precisam ser explorados, ou seja, há muito ainda o que ser pesquisado. Então, assim, as contribuições no que se refere aos aspectos culturais, eles foram positivos, vejo, para a realidade corumbaense, porque aí é uma mistura da herança indígena, da herança africana, que aqui nós tivemos também indivíduos escravizados, negros escravizados, indígenas escravizados, dos brancos e também de indivíduos mestiços de outras localidades, indivíduos provenientes de outras regiões, indivíduos que falavam outras línguas que não eram apenas o português. Então, tudo isso vai dar um caráter muito peculiar à nossa cidade. Agradecemos todos e a todas que nos acompanharam neste episódio e esperamos que tenham adquirido bastante conhecimento nos diálogos sobre esse importante episódio que aconteceu na nossa terra corumbaense e brasileira. E antes da gente encerrar, a gente gostaria de expressar o nosso sincero agradecimento ao professor Divino Sena, a Ramona Ortiz, por ter compartilhado esse conhecimento com a gente sobre a retomada de Corumbá e o contexto da Guerra Paraguaia, que foi muito importante para a gente entender melhor a história, toda essa história que aconteceu sobre a guerra, e principalmente para a gente que é corumbaense e o estado do Mato Grosso do Sul. E a gente agradece também a disponibilidade que vocês tiveram para estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. Agradeço imensamente o convite, parabenizo mais uma vez a iniciativa. E como eu disse para a Ramona, esse é um tema que dá muito espaço para conversa, para troca de ideias, para reflexões, né? E espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado.